E aí, Adi? Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente entre nós. A gente até preparou o estudo aqui nos slides, né? Só que a nossa luz hoje aqui está piscando de 10 em 10 minutos, está acabando toda hora. Então, a gente vai se prender aqui não, tá? Tem umas imagens bonitas aqui para a gente ver, mas a gente vai se prender não. A qualquer momento, ela pode sumir. Então, nesse mês, a Sol trouxe uma proposta bem bacana para a gente estar conversando aqui nas terças-feiras sobre as mensagens de Jesus, né? Já que a gente está nesse período de dezembro, no período do Natal, né? E para todos nós cristãos, Natal é uma data muito importante para a gente, né? Uma data muito marcante no nosso calendário cristão, representando aí o nascimento do nosso mestre nesse período. E aí quando a gente fala, né? Nosso mestre, nós que somos espíritas, né? A gente segue os ensinamentos da doutrina espírita, e Jesus, para nós espíritas, ele é o nosso grande mestre. Ele é a base moral, ele é a base religiosa, ele é a base realmente de orientações da nossa conexão aí com Deus, com o sagrado, com o divino. Então, todos nós espíritas, nós nos consideramos sim cristãos. Então, o tema da noite de hoje é do livro Fonte Viva, né? Esse livro que a Vitória leu também, só que do capítulo 163, que vem com esse tema: Aprendamos com Jesus. E aí, quando a gente lê esse título, né, Aprendamos com Jesus, ele já traz uma reflexão para a gente. Porque todos nós conhecemos Jesus como Jesus Cristo, né? Jesus ou Cristo. E aí a gente vai entender, segundo a espiritualidade, que existe, né, esse Jesus histórico, esse Jesus mais, vamos dizer assim, né, mais humano, mais o homem Jesus, que andou aqui por essa terra, sendo um canal do divino. E o Cristo, na verdade, ele é um posto espiritual, ele é um degrau, ele é um estágio espiritual que ele alcançou. Então a gente diz, diante da doutrina espírita, que esses espíritos crísticos são os espíritos que já alcançaram a perfeição, que já alcançaram a pureza espiritual. Então o nosso mestre, que é considerado o governador do nosso planeta Terra, ele é realmente um espírito considerado um espírito crístico, um espírito perfeito, um espírito puro, que já passou por todas essas jornadas de aprendizados, né, que nós temos que trilhar nessa jornada de amadurecimento espiritual, de crescimento e evolução espiritual, e já alcançou esse estágio de espírito puro, de espírito perfeito. Então, por isso, ele consegue também essa oportunidade divina de ser, então, um mentor, um governador de um planeta, por causa do estágio que ele se encontra. Então, só pode ser um guia, só pode ser um modelo aquele que já atravessou a jornada, aquele que já trilhou o caminho. Então, por isso que a doutrina espírita considera Jesus como sendo o grande guia e modelo da humanidade. A gente sabe que todos nós temos os nossos guias e mentores espirituais. Todos nós temos os nossos guardiões espirituais, esses amigos que estão mais próximos da gente, né? Fazendo esse amparo, esse auxílio mais pessoal. E aí a gente percebe que Jesus, ele é o guia, ele é o modelo da humanidade. Então a gente vai perceber a grandeza desse espírito, o potencial desse espírito, quando eles revelam para a gente que ele é o modelo para todos nós. E aí quando a gente fala humanidade, é interessante, né? Porque se a gente fala humanidade, a gente está falando de todos nós, seres humanos, que habitamos nesse planeta. Então não é só o guia e modelo para mim, que sou espírita, ou para o meu irmão que é cristão católico, ou para o irmão que é cristão protestante. Ele também é um guia e modelo para o irmão que é budista, para o irmão que é hinduísta, para o irmão que é muçulmano, para o irmão que é de outra filosofia. Porque ele é um guia e modelo para a humanidade, para todos nós. Nós reconhecemos ele realmente como um mestre, né? Na figura de um mestre espiritual. Outras filosofias não reconhecem ele como um mestre, assim como nós reconhecemos, mas reconhece como um grande profeta, como um grande homem, como um homem santo. Então, se a gente for perguntar para cada um irmão de outras religiões, de outras filosofias, eles vão reconhecer esse potencial, essa alma grandiosa que é o nosso Cristo, que é o nosso Mestre Jesus. E aí a gente vai refletir nessa mensagem de Emmanuel o seguinte:
Nós somos cristãos. A doutrina espírita ela é embasada no Evangelho de Jesus, na mensagem de Jesus. Quando a gente vai ler o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele é basicamente uma leitura da espiritualidade, a orientação ali, né, que Kardec recebeu para codificar aquilo ali, sobre o Sermão da Montanha, que é o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Então, se a gente for ler os capítulos ali do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele está contido todinho no Sermão da Montanha, trazendo, é claro, também a orientação e a interpretação da espiritualidade, que facilita para a gente o entendimento, né? Porque eu não sei se todos os irmãos aqui já tiveram a oportunidade de ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Às vezes é muito desafiador a gente ler e entender esses ensinamentos assim sozinhos. Mas, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem ali a ajuda, né, da espiritualidade para interpretar um pouco para a gente, para clarear um pouquinho mais para a gente esses ensinamentos de Jesus. E aí a gente percebe, se a nossa doutrina é realmente a doutrina de Jesus, e a espiritualidade diz, né, que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. E o que seria isso? É trazer essa mensagem de Jesus, né, que a gente recebeu mais de 2000 anos atrás, mas tirando um pouquinho os véus da alegoria, trazendo uma consciência, trazendo um conhecimento, trazendo uma interpretação que fosse de mais fácil entendimento para todos nós. É como se Jesus lá atrás no Evangelho, ele trouxesse ele para a gente o que nós deveríamos fazer, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa amar, a gente precisa perdoar, a gente precisa entender que nós somos imortais, a gente precisa entender que nós temos um Pai que é bom, que é justo, que é amoroso, a gente precisa entender isso, né? E a doutrina espírita vem ajudar a gente a realizar o como. Jesus ele fala para a gente o que nós precisamos fazer. A doutrina espírita vem clarear para a gente perceber como que a gente faz isso. Como que eu perdoo? Como que eu amo? Né? Então a doutrina ela vem clareando os nossos pensamentos e os nossos entendimentos para realmente a gente conseguir vivenciar um pouquinho esse cristianismo na nossa prática do dia a dia. Trazer isso para a nossa realidade, não só dentro do templo, não só dentro do centro espírita, mas na nossa vida em comunidade, na nossa vida em sociedade. Como que eu aplico isso no meu dia a dia? Ah, Jesus falou que eu tenho que amar meus inimigos, tá? Como é que eu faço isso no meu dia a dia? Aí vem a doutrina e fala, não, calma, não é colocar o inimigo dentro da sua casa junto com você. Mas só de você não desejar o mal para ele, se você não quiser se vingar dele, você já está caminhando, né? Praticando o bem. Então ela vem dando para a gente essas orientações mais práticas do nosso dia a dia, de como é vivenciar essa espiritualidade na prática, de como é vivenciar essa espiritualidade, essa religiosidade no nosso dia a dia, que é o que a gente precisa realmente, né? Porque eu estar aqui na frente falando de Jesus, pregando Jesus é uma maravilha. Vai lá em casa para ver se eu pratico tudo que eu estou falando aqui. O desafio está justamente aí, no meu dia a dia. Então a doutrina espírita vai fazer esse convite para a gente. Ah, então a orientação está aí, há mais de 2000 anos sendo passada, sendo transmitida, sendo falada. E agora, o que eu preciso fazer com essa informação? Né? Preciso vivenciar ela de alguma forma. Então nessa mensagem, o Emmanuel ele traz uma outra passagem bacana lá do apóstolo Paulo, que está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que ele fala o seguinte, como que a gente vai aprender, né, com Jesus? Aí ele traz essa reflexão do apóstolo Paulo. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aí ele já pega uma passagem simples, né, de Paulo para interpretar para a gente esse texto. Emmanuel a gente vê, né, ele não era só Caxias com Chico, não, é com a gente também, porque a mensagem... Então, o que a gente precisa aprender com Jesus? Quando a gente fala de trazer o ensinamento de Jesus para os nossos relacionamentos, para a nossa vida prática, a gente vai entender que a partir do momento que nós nascemos aqui, que nós reencarnamos, a nossa vida ela não é mais individual. A nossa vida é uma vida coletiva. Não existe essa individualidade na existência. A gente precisa um dos outros, a gente necessita um dos outros. Eu precisei da minha mãe para eu nascer, eu precisei do meu pai. Já comecei precisando da turma para eu chegar aqui, né? Então eu vou precisar que eles cuidem de mim naquelas fases iniciais, porque senão o que eu faço, né? Enquanto bebê, não consigo sobreviver. Então preciso. Então a nossa vida é sempre de necessidade, a gente está sempre necessitando, a gente está sempre precisando. Esse negócio de achar, não preciso de ninguém, sou autossuficiente. Não é, gente, não tem como. Não é funcional essa vida assim. Não tem como ser assim.
E a gente acaba desenvolvendo muitos problemas na nossa vida por pensar dessa forma, por achar que nós somos autossuficientes. Ah, não precisa não, eu me basto. Não é assim. Então aqui ele já vai mostrando pra gente que nosso primeiro contato com a encarnação, ele se dá através do relacionamento. Eu preciso de alguém para me cuidar. Eu preciso de alguém para me ajudar a nascer. Eu não consigo nem nascer sozinho. Ainda mais eu, né, mãe? Puxada fórceps. Precisei mesmo, né? Queria sair. Falei, não quero nascer. Puxado. Precisava de ajuda até para nascer. Então, estou sempre precisando. E aí a gente vai pensando, né? Pô, eu precisei ali dos meus pais, precisei do médico, precisei não sei quem. Aí a gente começa a crescer. A gente vira adolescente, né? É adolescente, a gente acha que não precisa de ninguém mais. Eu não preciso mais de ninguém. Preciso dos meus pais, preciso mais de ninguém. Agora eu já sei de tudo, minha vida. Sei fazer tudo. Aí começa a quebrar a cara na adolescência, né? Não sei de nada. E aí a gente vai amadurecendo um pouquinho mais, vamos ficando um pouquinho mais adultos. A gente percebe, né, que agora tem que assumir, né? Mamãe e papai não ajudam mais, se vira aí. Começa a trabalhar, começa a seguir. E você vê que não adianta. Não tem como viver sozinho. Não tem. Por mais louco que a gente imagine essa ideia de querer viver sozinho, não dá. A gente precisa sempre de alguém. Precisa de alguém que plante, precisa que alguém faça roupa, precisa de um monte de gente, de todo mundo. E aí, a gente vê que a base da vida é relacionamento. Não existe vida sem relacionamento. A gente pode até dizer, né, que vida é relacionamento. Porque não existe. Né? O que a gente está fazendo aqui agora? A gente está se relacionando. E o que se dá? Qual é a base do relacionamento? A base do relacionamento é a troca de informação. E essas informações vêm através dos nossos pensamentos, através das nossas emoções, através dos nossos sentimentos, através dos nossos comportamentos. A gente está o tempo inteiro trocando essas informações. O tempo inteiro. Então, a base dos nossos relacionamentos são essas trocas de informações. E a base da vida é o relacionamento. E aí, se a gente quer realmente viver melhor, a gente tem que começar a entender que nós precisamos nos relacionarmos melhor. Né? E aí talvez seja por isso que Emmanuel trouxe essa mensagem. Tito, aprendamos com Jesus. A primeira mensagem que ele traz. Suportando-vos uns aos outros. Perdoando-vos uns aos outros. Por quê? Às vezes a gente olha para o nosso planetinha azul aqui, né? Essa bolinha que fica rodando aqui. E a gente fala assim, nossa, tem 8 bilhões, né, de habitantes dentro desse negócio. Aí a gente pensa o quanto que esse negócio desse mundo é diferente, é diverso. São 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de mentes, 8 bilhões de almas. Cada um com uma história, cada um com um aprendizado, cada um com uma jornada, cada um. E está todo mundo dentro desse mesmo planetinho. Aí a gente às vezes fala assim, mas eu não consigo me relacionar bem com fulano, com ciclano. Gente, todos nós, a gente está aqui nesse planetinha azul chamado Terra, que é um planeta escola, que é um planeta hospital, para a gente aprender mesmo. Através da convivência, através dos relacionamentos, a gente ir se aprimorando, a gente ir se melhorando, enquanto seres humanos. Esse é o nosso objetivo aqui, essa é a nossa tarefa. Né? E a gente vê o quão é diverso esse planeta, o quão é diverso esse mundo, e às vezes a gente cai na neurose de achar que todo mundo tem que pensar igual a mim, todo mundo tem que fazer o que eu faço, todo mundo tem que agir como eu ajo, que aí vai dar certo. Mas quem falou que eu estou certo? Quem falou que o meu pensamento é o certo, o meu comportamento é o certo, minha crença é a certa, minha fé é a certa? E aí a gente acaba arranjando um monte de problema na jornada, querendo que todo mundo seja do mesmo jeito. 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões. Eu não consigo nem na minha casa que seja igual. 4. Eu, minha esposa, minha filha mais velha e minha filha mais nova. Cada um é de um jeito. Cada um pensa de um jeito, cada um se comporta. A gente fica ali dentro, embaixo do mesmo teto, tentando se ajeitar. Né? Fala, opa, eu aprendo com você, eu aprendo com você. E é assim. Quando a gente joga isso para o macro, né? 8 bilhões de pessoas, imagina isso. Que loucura. Aí vem o apóstolo Paulo e fala pra gente. Suporta uns aos outros, que já está tranquilo. Vocês já estão no caminho certo. O que é suportar? Suportar não é, eu não suporto aquela pessoa. Não é isso não, gente. Suportar é tolerar. Suportar é a gente ter uma compreensão de que são 8 bilhões de cabeças. Cada um pensa de um jeito e está tudo bem. Ninguém precisa pensar igual a mim. Eu não estou certo. Se a gente tentar pensar igual o mestre, aí beleza. Pensar igual a mim, Deus me livre. Então, suportar isso, a gente se tolerar, a gente se compreender,
é a gente tentar ter um pouquinho de indulgência. O outro erra, eu também erro pra caramba. O outro faz desse jeito e eu faço do outro. Às vezes ele está querendo que eu faça do jeito dele também, né? Achando que o dele está certo. Então a gente precisa realmente desenvolver essa tolerância. Se lá dentro da minha casa, com 2 filhas pequenas, que é minha responsabilidade é educar, uma está querendo chuchu, outra está querendo não sei o que, eu já fico perdido no meio das duas. E eu que vou decidir? Eu falo, não, qual que é o melhor? Então a nossa jornada aqui é da gente realmente se tolerar. E suportar também no sentido de dar suporte. Né? Dar suporte uns aos outros. Porque às vezes a gente pode estar bem num dia e falar, pô, hoje eu estou bem. Então hoje eu posso dar suporte para alguém. E tem outro dia que eu estou mal pra caramba, eu estou precisando do suporte de alguém. Então quem pode me dar um suporte hoje aqui, que hoje o bicho pegou? Então a gente vai buscando nesses relacionamentos, nessas trocas, justamente essa ajuda mútua. Então a gente vai aprender que a doutrina chama de BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Se a gente vai se esforçando para seguir essas orientações de Jesus, a gente tentar viver um pouquinho em congruência com o que ele traz, sendo útil, né, da forma que a gente pode, a gente está praticando bem. Então a gente está sendo benevolente. Se a gente começa a tolerar os outros, pô, cada um tem seu pensamento, cada um tem seu jeito, tolera, compreende, cada um no momento da jornada. Mas estamos juntos para a gente se ajudar, dar o suporte. Né? E aí eu estou praticando o quê? Indulgência. E aí ele fala para a gente, nesses desafios dos relacionamentos, por eu achar que o certo é esse, o outro achar que é aquele, acaba gerando alguns conflitos, né? Natural. E aí acontece o que nesses conflitos muitas das vezes? Eu fico magoado, né? Eu não pensou igual eu queria que pensasse, não fez o que eu queria que fizesse, não agiu igual a mim, eu fico magoado. E aí eu tenho que exercitar o quê? Perdão. Eu tenho que botar em prática segundo a orientação aqui do apóstolo Paulo. Então a gente vê que a vida, ela é complexa. Porque são 8 cabecinhas diferentes, né? 8 bilhões de cabecinhas diferentes, comportamentos diferentes, pensamentos diferentes, crenças diferentes. E a gente está aqui para tentar se ajustar, se ajudar e se amparar nessa jornada. Então, tolerância, dar o suporte e perdoar. Porque a gente vai gerando essa consciência aos poucos, né? Se eu tolero, se eu estou tentando suportar, se eu estou tomando mais consciência, mais compreensão, por mais que eu perdoe às vezes entre os dentes, não perdoo na primeira vez, a gente vai praticando esse negócio 70 vezes 7, como Jesus falou, daqui a pouco a gente vai conseguindo perdoar de verdade, né? Porque perdoar não é esquecer, né? Esquecer é a amnésia. Perdoar é a gente lembrar sem sentir dor, é diferente. Então, quando a gente vai trabalhando essas questões dentro da gente, com compreensão, com tolerância, com consciência, a gente vai lembrar. A gente não vai sentir mais aquela intensidade, não vai sentir mais tanto aquela dor. E a gente vai se trabalhando. E aí o Emmanuel, ele traz pra gente a reflexão dele, né, em cima desse texto, em cima desse tema. E ele diz, é impossível qualquer ação de conjunto, né, sem base na tolerância. Aprendamos com o Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na Terra. Então, olha só, Emmanuel traz pra gente que se a gente não tiver tolerância uns com os outros, não dá para a gente viver em sociedade. Não dá para a gente viver nessa grande comunidade, nessa grande família, né? Porque isso é interessante, que Jesus ele veio falar para a gente que Deus é Pai, né? Deus, Pai nosso que estás no céu, foi isso que ele falou? Se Deus é Pai, todos nós somos? E como os filhos, todos nós somos? Irmãos. Não bastava ser só 8 bilhões de pessoas, agora são 8 bilhões de irmãos. 2 irmãos na mesma casa já dá conflito, imagina 8 bilhões. Mas se não tiver tolerância entre esses irmãos, né? Ah, minha irmã faz isso. Eu não tolero isso, eu não aceito isso, não sei o quê. É briga. Aí eu falei? A gente já está preparado, moço.
Se a gente não tem essa tolerância, se a gente não tem essa compreensão, se a gente não pelo menos se esforça um pouquinho para ter, né? Aí o desafio aumenta. Porque eu não vou conseguir dar um passo adiante no meu amadurecimento espiritual e também não vou conseguir ser suporte, dar suporte para ninguém. Aí eu não consigo cumprir o ensinamento básico, que é o mandamento maior de Jesus. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como nós mesmos. Sem tolerância eu não consigo praticar. Sem tolerância eu não consigo perdoar. Sem tolerância eu não consigo amar. Sem tolerância eu não consigo respeitar. Sem tolerância eu não consigo amar o inimigo. Sem tolerância a gente não consegue cumprir a maioria dos ensinamentos de Jesus. Sem tolerância eu não consigo desenvolver a humildade em mim, porque se eu não tolero o outro, eu também não me tolero. Se eu não me tolero, eu também não estou me relacionando bem comigo mesmo. Então não estou me amando, né? Então a gente vê, tolerância é a base desses ensinamentos. Será que ele volta? E aí ele diz, o homem identifica no próprio corpo a lei de cooperação, sem a qual não permaneceria na Terra. E é verdade, né? Se a gente olha para o nosso corpo é um amontoado aí de células, de átomos, de órgãos, sistemas, né? Imagina se essas células assim, elas viram uma para outra e falam, te aceito mais não. Vai todo mundo para um lado. Começa a entrar em conflito. Meus órgãos, né? O coração cisma do nada, Regi. Também vou bater mais não. Chega. Se meu estômago, ele não me dá aquela moralzinha, né? Eu vou lá, como, igual um louco. Aí meu estômago segura a onda. Aí no dia ele fala assim, também, você que abusou, agora se vira aí. Cara, imagina, se não tivesse essa cooperação dentro do nosso organismo, se não tivesse essa cooperação entre nossos órgãos, nossas células, né? O que aconteceria? Desencarne rápido. Encarnar, voltar, acabou o assunto, não tem mais o que fazer. Então precisa. A natureza, ela nos ensina o tempo inteiro a lei de cooperação. É uma lei divina, é uma lei natural. A gente olha para esse corpo, né, que é uma das maiores belezas que Deus fez, né? O funcionamento dele ali, a integração, né? Cara, é perfeito. E como que ele está cooperando o tempo inteiro? Para quê? Para essa alma, né, que somos nós, espíritos, estarmos aqui utilizando desse instrumento, utilizando essa ferramenta para nós nos aprimorarmos espiritualmente. Porque nós não somos o corpo. Nós somos esse espírito, essa consciência. Estamos aqui para aprender através dos relacionamentos. E o corpo é a melhor ferramenta para a gente se relacionar, né? Os órgãos dos sentidos facilitam o nosso relacionamento, as nossas trocas, as nossas informações. Então nem o corpo ia aguentar ficar aqui na Terra se não tivesse cooperação. E aí ali tem uns exemplos, né? A gente tem osso, tem músculo, tem veia, artéria, tem nervo, sistema neural, tem tudo. Todo mundo se integrando, todo mundo se relacionando, todo mundo interagindo para que a gente possa estar aqui aproveitando essa jornada. E aí, Emmanuel ele diz o seguinte, a queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Então nós estamos aqui cumprindo um trabalho, cumprindo uma tarefa no planeta Terra, né? 2 trabalhos. A gente tem um trabalho conosco mesmo, de nos aprimorarmos, de nos desenvolvermos, e a gente tem um trabalho com o outro, né? Que é da gente se ajudar nessa jornada. Por isso que é vida de relacionamento, né? Por isso que é vida de sociedade. Estamos aqui para nos desenvolvermos, para crescermos, nos aprimorarmos, mas para compartilhar e contribuir com o outro. Essa é a lei de sociedade. Mas, se a gente se pega só na queixa, na reclamação, se a gente só tem um olho para o lado negativo, né? Mais pessimista da vida, o que acontece? A gente está desfigurando a dignidade do trabalho e a gente está retardando a execução. Olha só. Então a gente tem um trabalho de aprimoramento pessoal e de contribuição no todo. Se eu fico só reclamando, eu estou atrapalhando a minha evolução, o meu desenvolvimento e estou atrapalhando também a ajuda que eu poderia estar prestando aos outros irmãos de jornada. Imagina, lá em casa somos 4, né? Se eu fico ali só me queixando, só reclamando, coitada da minha filha. O que eu vou poder ajudar a contribuir ali, né? E a gente sabe que reclamação também traz doença, né, Simone? A gente muda nosso padrão energético vibratório para 2.200. Então, quando a gente muda
de queixa para agradecimento, para gratidão, para reconhecimento, o que a gente faz? A gente muda a nossa frequência. A gente muda o nosso padrão vibratório e a gente começa a positivar mais a nossa vida, gerando mais consciência, gerando mais entendimento, mais compreensão, e com isso, gerando para a gente mais ajuda, para a gente e para o outro, que compartilha com a gente dessa jornada, né? A gente precisa mudar essa faixa. E aí ele continua dizendo o seguinte: indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos, é ele, tá, gente? Desculpa aí. Que nos são peculiares a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Aí ali tinha uma imagem do Chico atendendo os amigos, os irmãos ali, e tinha uma imagem também da Madre Teresa, né? Ajudando, voltou. Ajudando outros irmãos também, compartilhando. Esses irmãos, eles já cumpriram a primeira parte, que é do autoaprimoramento. E aí eles vieram com a missão de compartilhar a segunda, de contribuir na segunda parte, né? Que é ajudar os outros, sendo exemplo, sendo guia, sendo mentores, né? Missionários, realmente. Então a gente percebe que na vida desses irmãos tiveram muito o quê? Renúncia, né? Renunciaram muitas coisas para estarem envolvidos em outras situações como essa. Mas eram espíritos missionários, espíritos que vieram com essa tarefa, né? Mas quando a gente percebe essa orientação de Emmanuel, a gente pode olhar para a gente também e perceber o seguinte: se a gente consegue abrir mão de algumas coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, não de tudo, igual esses irmãos que já são missionários, a gente ainda está por aqui ainda, tentando fazer alguma coisinha. Se a gente começa a abrir mão de algumas coisas em prol do outro, em prol de ajudar, de contribuir, de dar o suporte para alguém, a gente já está trabalhando na questão do desenvolvimento do altruísmo. A doutrina espírita vai falar para a gente sobre caridade. E aí a doutrina fala para a gente que fora da caridade não há salvação, trazendo essa ideia de que esse amor sendo colocado em movimento, esse amor sendo praticado, esse amor sendo compartilhado, ele vai nos ajudar no nosso amadurecimento moral e espiritual. Então isso que é fora da caridade não há salvação. Quanto mais a gente vivencia o amor, quanto mais a gente manifesta o amor, quanto mais a gente entra nessa frequência do amor, mais a gente consegue abrir espaço para o nosso amadurecimento espiritual, né? E aí a gente consegue, então, ir estruturando, né? Para a gente ir se sublimando em mais altos níveis. Ou seja, a gente sair do egoísmo, sair do orgulho, né? Dessas questões que deixam a gente um pouquinho mais baixa em vibração, para a gente ir para um nível um pouquinho mais alto. A gente consegue se manter lá o tempo inteiro? Ainda não. Mas cada atitude que a gente tem de contribuição, de compartilhamento, de dar suporte para alguém, é como se a gente fosse lá, aumentasse o nosso nível um pouquinho. Aí vem o dia a dia, os desafios, chega para todo mundo, a gente baixa de novo, na reclamação, na queixa, não sei o quê. Mas aí a gente aproveita uma outra oportunidadezinha de servir, sobe de novo. Então a gente não fica lá em cima ainda igual a eles, mas a gente consegue de vez em quando ir ali um pouquinho, né? Então a doutrina ela vai estimular isso na gente, que a gente se coloque mais à disposição do amor, que a gente se coloque mais à disposição da utilidade, porque ser útil é praticar o bem, e praticar o bem é amar, é servir, né? Então todas as vezes que a gente trabalha e vive nessa frequência, a gente está se colocando ali um pouquinho melhor nessa jornada, estruturando para o futuro talvez esses altos níveis aí de sublimação. E aí Emmanuel vai dizer que para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-la. Então, quando a gente não deixa passar uma oportunidade, quando a gente faz aquilo, por menor que seja, mas de coração, de alma, que a gente se coloca ali realmente com amor, a gente está elevando a tarefa. E a tarefa vai nos elevar também. A gente percebe ali, Divaldo era um grande orador para milhares de pessoas, né? Era um trabalhador com potencial incrível. Um espírito que realmente alcançou uma luz muito grande. Só que olha lá, ele ia lá na evangelização, na Mansão do Caminho. Ah, professor da evangelização, cara da palestra, né? 1 milhão de pessoas.
mas ele não negava o trabalho. Qualquer trabalho, para Jesus, é trabalho importante. Porque eles vão dizer para a gente aqui, ó, recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio. Olha que bacana essa orientação. Então, todo e qualquer trabalho que a gente faça, o orientador é Jesus. Então, só de fazer o trabalho, já está aí a nossa recompensa. De estar podendo participar do trabalho de Jesus. De estar podendo ser útil para Jesus. De estar podendo ser útil para o bem. Só aí já é valioso o prêmio. Olha que bacana isso, né? Ah, mas eu preciso fazer isso para 1 milhão de pessoas, não sei o quê. Não. Eu venho aqui, ó, te arrumo aqui. Para quem que é? Ah, é para fulano? Não, é para Jesus. Tudo que é feito aqui é para Jesus. Casa espírita, a gente não tem líder religioso, tem nada disso. Todo mundo aqui é aprendiz, todo mundo está na mesma escola, todo mundo está se ajudando, todo mundo está se contribuindo, suportando-vos, todo mundo. Então, o que a gente faz é para Jesus. Ele é o orientador. Ele é o mestre. Entende? Então, se eu estou lá, vou arrumar aquele negócio lá. É para Jesus. Isso é valioso prêmio. Poder servir a Jesus. E aí ele vai dizer para a gente no final, esqueçamo-nos assim de todo o mal para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor que nos tem tolerado infinitamente. Né? Então, aprender com Jesus é a gente observar os seus ensinamentos, observar as suas leis, observar os seus mandamentos e ver o que eu consigo praticar disso aqui na minha vida hoje. Né? Tem coisa que é mais difícil, realmente, e para todos nós. Tem coisa, tem ensinamento que a gente vai falar, Jesus, me dá mais 100 encarnação para eu tentar fazer essa aqui não deu não, deixa pra lá. Mas tem outras que a gente já consegue. E aí você fala, nossa, aqui dá, né? Forçar um pouquinho, você vai. Então a gente precisa. Antigamente a gente ia aprender sobre Jesus, você tinha que ler, né, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a gente tinha que escutar os irmãos falando. Hoje em dia tem The Chosen. Você pode ir lá, assiste The Chosen, vai falar sobre Jesus, vai falar das passagens, dos ensinamentos, né? E aí o bacana é a gente fazer essa ponte para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Vi lá no The Chosen hoje, no The Chosen, Jesus fez isso lá e tal, com os irmãos. Vou tentar fazer esse negócio aqui. E a gente vai se esforçando. Porque é assim, não adianta. Natureza não dá salto. A gente não encarna aqui puro, simples, simples, ignorante, e quando desencarna já virou santo, perfeito. Não é assim. Haja encarnação para lapidar. Mas, se a gente começa já, suportar-nos uns aos outros, trabalhar um pouquinho do perdão, né? A gente perceber, né, um pouquinho essa consciência, tentar desenvolver um pouquinho essa consciência, nós somos irmãos. E aí vai que a gente evita de fazer alguma coisa. Pô, meu irmão, posso matar, roubar, não sei o que, meu irmão. Né? E aí a gente vai estar se esforçando para viver esses ensinamentos. Então a mensagem de Emmanuel que ele traz nesse capítulo, aprendamos com Jesus, realmente é um processo. Jesus é mestre, nós somos alunos, e a gente vai ter que estar sempre voltando nas orientações, nos ensinamentos dele, bebendo dessas informações, para ver se a gente incorpora esse negócio. Uma hora vai. Hoje, há 2000 anos, a gente já está bem melhor do que antes, né? Então, hoje em dia a gente já não tira espada para arrancar a orelha de ninguém, igual Pedro, né? Hoje a gente já está melhor. A gente até pensa, né? Arrama uma espadada, mas não faz, então já está melhor. Então, nosso processo de amadurecimento é assim. A gente vai aos poucos. E uma hora a gente vai olhar para trás e fica, caramba, por que aquele Fred de 10 anos atrás ele arrancava a orelha com a espada, agora não arranca mais, só pensa. Então a gente vai observando o que a gente vai fazendo nessa jornada. Então isso que a gente gostaria de trazer para a nossa reflexão de hoje. A gente possa realmente sempre estar buscando em Jesus. A gente estuda os livros da doutrina, estuda tudo, sim, mas vamos estudar Jesus também. Vamos lembrar de Jesus, não só em dezembro, não só na época do Natal, mas vamos relembrar Jesus
Ah, eu já acabei a série The Chosen, assiste de novo. Até a gente incorporar mais esses ensinamentos. Ah, me dá uma preguiça ler o Novo Testamento. Não tem problema não, assiste o vídeo. Vamos escutar palestras sobre Jesus, vamos fazer... Porque a gente tem que se aproximar do conhecimento, a gente tem que se aproximar das informações, para que elas fiquem sempre ali, ó, gerando dentro do nosso HD aqui, né? Porque se a gente não ficar alimentando, às vezes a gente esquece. Mas se a gente ficar toda hora olhando para ela, aí tem hora que a gente, até por vergonha, a gente faz, né? Vamos fazer. Então, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus continue presente em nossos corações e que a gente possa lembrar sempre desse Mestre como sendo um grande farol para a nossa jornada. A gente buscar realmente nesse modelo, nesse guia aí, esse porto seguro para a gente ir em busca do nosso amadurecimento e crescimento espiritual. Muita paz, muita luz a todos.